Vamos reagir? Então, a questão aqui de propriedades coligativas, ok? Eu tenho um gráfico. Esse gráfico aqui está representado pela temperatura e pela pressão. Eu tenho três soluções: A, B e C, ok? Então tá, vamos lá. As soluções A, B e C são aquosas de mesmo soluto, não volátil e diferentes concentrações. Então vamos relembrar algumas coisas. O que mais importa não é a natureza do soluto, mas a quantidade de soluto. É isso que vai diferenciar o tamanho dessa alteração da propriedade coligativa, ok? Mas aqui ele está falando que é da mesma natureza, é o mesmo. Entretanto, com certeza, pelo gráfico a gente já vê que eles têm concentrações diferentes, por isso eles vão reagir de forma diferente nessas alterações físicas, ok? Então vamos lá, assinale a alternativa correta. A temperatura de ebulição não está relacionada à pressão de vapor. Gente, vamos lembrar a dica que o professor falou para vocês. Olha a dica, olha, quando eu adiciono soluto não volátil, ok? A um solvente, o que eu faço com a pressão de vapor? Opa, eu tenho água. Então a água tem uma pressão de vapor, uma volatilidade, quer dizer, para ela evaporar. Mas quando eu coloco um sal, por exemplo, eu coloco partículas. Essas partículas tendem a segurar as moléquinas da água, então dificultando que elas evaporem. Então, quando eu adiciono soluto não volátil, eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo essa pressão de vapor. Eu diminuo a pressão de vapor. Opa, e a osmose? Que é o Ozinho aqui, a osmose. Opa, ela não é a passagem de solvente do meio menos para o meio mais? Quanto mais eu colocar soluto lá, maior vai ser a passagem da osmose, do meio menos para o meio mais. Então, aqui faz aumentar a adição de soluto. Opa, e o ponto de congelamento? O ponto de congelamento, se eu estou colocando a água, ela congela 0 graus. Agora, se eu colocar um soluto não volátil, eu coloco partículas que dificultam que elas fiquem quietinhas, paradinhas e próximas uma da outra. Elas têm que ficar próximas uma da outra para elas poderem congelar. Então essa dificuldade eu tenho que fazer com que a temperatura fique mais baixa, abaixo de 0. Então o que eu faço? Eu diminuo o ponto de congelamento com a adição de soluto não volátil. E o ponto de ebulição? O ponto de ebulição, poxa, se eu estou colocando molequinhas lá, eu vou dificultar que elas passem para o estado gasoso, porque aquelas partículas lá vão fazer o que? Segurar elas. Então eu faço o que? Eu aumento o ponto de ebulição. Vou ter que aquecer mais. Se a água começava a entrar em ebulição em 100 graus, agora ela vai entrar em ebulição em 110, por exemplo. Então eu aumentei. Mas vamos voltar aqui. Ele falou que a temperatura de ebulição não está relacionada à pressão de vapor. Está errado, né? Então a temperatura de ebulição ela está relacionada à pressão de vapor. Isso quer dizer o seguinte: quanto maior a pressão de vapor, menor é o ponto de ebulição, ok? Então ela está errada. B, a temperatura T3, temperatura T3 aqui, T3, T2 e aqui T1. Então a temperatura T3 corresponde ao ponto de ebulição da solução menos concentrada. Olha lá, ela é a que tem a maior temperatura de ebulição, é a substância C, é a que tem a maior temperatura de ebulição. Se ela tem a maior temperatura de ebulição, é porque ela é a mais concentrada. E aqui ele diz o que? A menos concentrada? Então está errada, porque é a mais concentrada.
Quanto mais ela é concentrada, maior vai ser a temperatura de ebulição dela. Quanto mais soluto, maior a temperatura de ebulição. C. Considerando a pressão de 700 milímetros de mercúrio, aqui que a gente usou, podemos afirmar que a solução B é a mais concentrada? Então, a gente sabe que a mais concentrada é a C, porque é ela que tem a maior temperatura de ebulição. Então, ela que tem a maior concentração, então não está errado. E letra D, a adição de soluto. Então, quando eu adiciono soluto não volátil, diminuo a pressão de vapor? Opa, eu diminuo a pressão de vapor. Por que eu diminuo a pressão de vapor? Porque eu estou segurando as moléculas de água com soluto não volátil para que ela evapore. Valeu? Então aqui a alternativa